Graça e paz, amados de Deus, você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio. De novo, né? Graças a Deus conseguimos gravar um vídeo e para começar a conversar de novo com vocês sobre livros. E se você achou interessante nosso retorno, a nossa volta, deixe um comentário aí dizendo para que a gente possa criar mais força ainda para continuar gravando conteúdo para vocês, tá certo? Nessa feita, como vocês viram aí no card, como vocês viram aí no título desse vídeo, estaremos falando de algumas obras do C.S. Lewis. Como vocês já sabem, C.S. Lewis foi um literato ali do século, que nasceu no final do século XIX e que viveu a sua vida, a sua maior parte da sua vida no século XX. Enfrentou a Primeira Guerra Mundial, enfrentou a Segunda Guerra Mundial, inclusive lutou na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda, acolheu crianças na sua casa, lhes pregou o Evangelho de Cristo e também contou diversos contos para essas crianças, inclusive daí que saiu a inspiração para escrever o grande livro dele, Crônicas de Nárnia, tá certo? São essa coleção aqui, os 7 contos de Nárnia, que é uma coleção maravilhosa. C.S. Lewis, ele não foi teólogo. C.S. Lewis era um literato formado em letras, literatura, em Oxford. Foi depois professor de Oxford, como também foi catedrático de Cambridge. C.S. Lewis, ele era um ateu, né? Até certa parte da vida dele ele foi ateu, e retornou à fé a partir do momento que teve o encontro com Tolkien. Tolkien, que é o autor, escritor de alguns livros, inclusive o mais famoso dele é O Senhor dos Anéis. É interessante que na conversa do Lewis com Tolkien, eles conversando sobre mito, e Tolkien o instiga a questão da mitologia como sendo uma verdade. Para C.S. Lewis, o mito seria uma mentira, né, um conto fabuloso, uma mentira, algo não real. Já Tolkien o instiga a entender o mito como sendo parte da realidade. Inclusive, ele diz que Jesus Cristo é um mito que é como um arquétipo, como um tipo de todos os mitos existentes. Porém, a diferença é que Cristo, nós podemos olhar ele e ver ele historicamente. Ele viveu, ele cresceu, nós temos relatos históricos, inclusive na Bíblia Sagrada, sobre Cristo, né? É interessante que, por exemplo, no período do censo, a Bíblia, Lucas, ele faz questão de dizer que aconteceu um censo no tempo de determinado rei, e a mãe de Jesus, o pai de Jesus precisaram ir até Belém para fazer o censo. Então, há um sentimento histórico na Bíblia Sagrada. E Tolkien explica isso para Lewis, mostrando que Jesus é o único mito que podemos comprovar que ele viveu historicamente. O que eu achei, então, dos livros de Lewis? Eu fui convidado para fazer parte de uma live conversando ali sobre Lewis. Então, isso mais ou menos há um mês atrás, eu comecei a ler e ver alguns documentários sobre C.S. Lewis, sobre Tolkien, sobre Chesterton, para poder entender a mentalidade de C.S. Lewis e, posteriormente, ler os livros e entender, de fato, o que é que Lewis estava querendo passar ali para os seus leitores. E, de fato, Lewis, ele faz parte de uma ortodoxia. Nós não podemos descrevê-lo de outra forma. Lewis, de fato, ele estava num viés mais ortodoxo, claro que vinculado à igreja anglicana. Alguns pensamentos, alguns dogmas são bastante diferentes da igreja, por exemplo, a igreja mais reformada, a igreja luterana, ou até mesmo as igrejas batista ou presbiteriana, certo? Mas ele tem uma visão tanto ortodoxa. Nesse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, dele, ele descreve algumas doutrinas que são importantíssimas para nós, como, por exemplo, a Trindade. Ele vai expressar de uma forma muito interessante a Trindade. Ele vai expressar a questão do casamento, do amor altruísta, da falta desse amor que falta em nós, né? Que nos falta, esse amor que nos falta. Ele vai trabalhar a questão do perdão, da esperança, da fé. É interessante que Lewis ele se volta muito para a questão da alegria.
inclusive o livro dele, Surpreendido pela Alegria, ele vai trazer sua autobiografia, e ele entende essa questão da alegria. Ele passou por duas perdas terríveis na sua vida, primeiro a perda de sua mãe, e segunda a perda de sua esposa, que morreu também de câncer, né? E C.S. Lewis, ele vai dizer uma frase célebre, maravilhosa. Ele diz que a dor, o sofrimento é como um megafone de Deus para falar a um mundo que está ensurdecido, um mundo que está com, parece que os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus. Deus usa então o sofrimento para se comunicar com o mundo. E Deus usou do sofrimento para se comunicar com Deus também, da mesma forma, né? Tanto na questão da sua mãe, e é interessante que parece até paradoxal, porque a partir da morte de sua mãe, ele começa a descrer de Deus, né? Ele passa a duvidar da existência de Deus. Como pode um Deus bondoso, totalmente amoroso, totalmente bondoso, permitir o mal no mundo? Mas, ao mesmo tempo que é paradoxal, a dor, o sofrimento nos leva ao transcendente, nos leva a crer que existe algo acima, além da nossa mentalidade. O período de Lewis ali era o período do materialismo. As pessoas precisavam tocar para crer. Tudo era material, a importância do material. Mas Lewis, ele nos leva para a imaginação. Isso que já foi produzido pelo próprio Deus a partir do sofrimento, né? Então, é uma perspectiva bem interessante. Um outro livro dele que eu li e achei muito interessante é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Toda essa coleção da Thomas Nelson Brasil são livros maravilhosos, capas lindas, com alto relevo, capa dura, um material maravilhoso, né? E Cartas do Diabo ao Aprendiz eu também achei uma perspectiva bem interessante. É interessante como a gente se coloca dentro da história, né? Porque ao mesmo tempo que você vê o Verme Lindo, que é o demônio jovem que está aprendendo como tentar com seu tio, o Maldanado, ao mesmo tempo que você vê o paciente errando, falhando, você vê o paciente que, no caso, era o ser humano que estava sendo tentado, tomando algumas atitudes, você se vê naquele paciente e vê que grandes coisas, ou quase todas as coisas que acontecem com você durante o dia, durante a sua vida, tem uma influência, tem algo por trás, é um inimigo tentando nos derrubar, o inimigo tentando nos tirar da presença de Deus, o inimigo tentando nos levar para distante. Mas de todos os livros que eu li do C.S. Lewis, eu li também A Última Noite do Mundo, O Grande Divórcio e também O Peregrino, O Regresso do Peregrino. De todos, o que eu achei mais instigante, mais maravilhoso foi O Regresso do Peregrino, porque tem uma perspectiva bem interessante, tanto de olharmos para o progresso do peregrino de John Bunyan, que é o título original, de vermos ele cada vez mais se aproximando da graça, se aproximando de Deus. Nós vemos agora o regresso do peregrino como que o peregrino sendo o homem que já conhece Deus, que vive em Puritânia, que já é cristão, que já conhece a verdade, mas ele vai cada vez se distanciando desse Deus, né? Então, e é interessante que nesse regresso do peregrino, que é um regresso que lhe leva ao progresso, pois é a partir desse regresso, a partir dessa caminhada, onde ele encontra diversos personagens intrigantes, como o comunista, como o senhor iluminista, como muitos outros que aparecem. No final da história, ele vai perceber que não existe nada, não existe nenhum lugar que o proprietário, que é o nosso Deus maravilhoso, ele não seja o dono de tudo. Então, não importa quão distante a gente vá, sempre o nosso Deus está ali com as suas mãos abertas para nos receber, para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, em uma perspectiva assim, bem geral, os livros de C.S. Lewis são muito bons, né? Leva-nos a questão da imaginação, nos leva também a entrar na história, a viver o personagem. Então, eu recomendo os livros de C.S. Lewis, também recomendo os livros de Tolkien, né? Como, por exemplo, nós temos aí o Silmarillion, temos o Senhor dos Anéis e temos os outros livros do Tolkien, que são muito bons também, tá bom? Então, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Fica aí conosco, coloca aqui nos comentários o livro que você mais acha interessante do C.S. Lewis.